Nosso eterno verão, o desfecho de toda a história. Fala, dorameiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Gesiela e este é o canal Doramas. Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês tudo o que rolou nos últimos episódios de Nosso Eterno Verão e o que eu aprendi com esse dorama. Ele me trouxe bastante momentos de reflexão. E vou falar também a respeito de uma possível segunda temporada, já que esse dorama foi muito bem recebido pelos fãs e ele deixou sim uma brecha para uma sequência. No penúltimo episódio, nós acompanhamos finalmente o Ji-woon se abrindo a respeito de sua mãe, porque ele ficou tão próximo dos pais adotivos de Cheon, e alguns flashbacks nos ajudam a entender o porquê ele tinha muita mágoa de sua mãe, porque ele nunca queria ir para casa. Ela o criou de uma forma horrível, falou coisas horríveis para ele quando criança, mas apesar de tudo isso, ela ainda continua sendo a mãe dele e ela está à beira da morte. A exposição de Cheon está chegando e vira assunto na cidade. NJ fica na dúvida se ela deve comparecer ou não na exposição. E no último dia, a Yeon-soo comparece à exposição. Ela está prestes a chegar no local. Ela dá de cara com NJ, que comprou todos os ingressos da exposição. E a Yeon-soo não consegue comparecer na exposição por conta da sua avó acabar passando mal. Então ela precisa correr para o hospital. E um dos momentos mais emocionantes desse episódio foi a conversa da Yeon-soo com a sua avó. A sua avó diz pra ela que ela deve curtir a vida, que ela deve ser feliz. Ela que sempre teve que abrir mão das coisas que ela gosta, teve que se esforçar e trabalhar muito para conseguir ter uma carreira de sucesso, para deixar de ser pobre. Ela nunca teve seus pais por perto, então ela teve sim uma vida difícil e a sua avó a criou para ser essa pessoa resistente mesmo, essa pessoa casca grossa que muitas vezes parece ser uma pessoa sem sentimentos, que acaba magoando todo mundo à sua volta. Mas é uma autodefesa de Yeon-soo, ela acaba magoando as pessoas para não ser magoada. Voltando para a exposição de Cheon, o Nun-ha aparece na exposição e admite que roubou as obras dele e diz que sente pena dele por ele não ter evoluído como artista. Aquilo dói no coração ali de Cheon, mas na verdade ele fica mais magoado ainda por conta de seu amigo Jun não ter comparecido na exposição. Mais tarde, então, os dois saem para jantar após a exposição e Jun conta pro Cheon que a sua mãe está à beira da morte e ele diz que não se sente triste e aquilo provoca uma infinidade de emoções para ele. E aí, para encerrar essa noite difícil do Cheon, quando ele chega na sua casa, ele dá de cara com o Yeon-soo, que pede desculpas por não ter comparecido na exposição. E já no episódio final, o Cheon decide que ele precisa evoluir como artista. Acho que as palavras do Nun-ha ficaram gravadas no coração dele, então ele decide ir estudar no exterior e ele quer Yeon-soo ao seu lado. Mas ela fica num dilema, porque ela se lembra do que a sua avó disse, que ela deveria ser feliz e seguir sua própria vida, então ela fica indecisa se deve ir com ele ou, pela primeira vez na vida, seguir as suas emoções, seguir o seu coração e viver a sua vida. Yoon-ho fica desesperado com a partida do Cheon, mas esse desespero acaba durando um pouco, porque quando ele vê o valor da sua rescisão, ele fica bem surpreso, ele não imaginava que ele ia receber tudo aquilo, inclusive a Sohee também fica bem surpresa quando ela vê o valor e acaba até engasgando. Ji-woon vai visitar a sua mãe no hospital e ele se abre com ela. Ele diz que originalmente ele quis sair de casa porque ele não queria se tornar tão miserável quanto ela. Ele mesmo zomba desse motivo e diz que ele não vai conseguir perdoá-la tão naturalmente, mas que apesar de tudo, ela continua sendo a mãe dele e ele vai continuar visitando ela. É óbvio que eles vão ter pouco tempo para construir um relacionamento entre mãe e filho, eles não vão ter esse tempo suficiente para superar todas as feridas do passado, já que a sua mãe está morrendo e vai continuar ficando ao lado dela até o fim. E uma das cenas mais emocionantes desse último episódio foi uma cena do Cheon com a sua mãe, em que ele diz que ele tinha medo de decepcionar seus pais adotivos. Ele que foi abandonado de uma forma tão cruel, ele carrega em si esse medo do abandono, já que foi abandonado pelo seu pai e também foi abandonado pelo Yeon-soo no momento em que eles estavam namorando. E a gente começa a entender também o porquê que muitas vezes ele decidiu ir morar sozinho, porque ele não revelava a sua identidade como artista por conta desse medo do abandono. E a mãe diz que ele nunca os decepcionou, fazendo com que o Cheon comece esse processo de amadurecimento, de superar a ferida do abandono. E Cheon decide realmente dar um passo na sua carreira, ele vai estudar no exterior, mas Yeon-soo decide ficar, ela decide pela primeira vez seguir a sua vida, seguir o seu coração, mas eles prometem se encontrar, continuarem conversando e se reencontrar
quando o Cheon concluiu seus estudos no exterior. 2 anos se passam e nós vimos Chae-ryun e Ji-woon trabalhando juntos em um lugar bem melhor, e dá pra entender ali que o Ji-woon descobriu os sentimentos dela por ele, fazendo com que ele sorria muito mais pra vida, levando uma vida mais leve. Cheon e Yoon-soo também aparecem nessa cena, e ele dá um sorriso caloroso para os dois, mostrando-lhe que finalmente superou a sua paixonite pela Yoon-soo. Cheon decide tomar uma decisão bastante ousada, dar um passo a mais na sua vida. Ele pede a Yoon-soo em casamento. E o dorama conclui com Ji-woon dizendo para o casal que eles devem filmar um outro documentário nessa nova etapa da vida deles. Então o dorama se encerra com Cheon e a Yoon-soo dizendo para as câmeras, mostrando que estão em um novo documentário, dizendo que agora eles são casados. Então, nosso eterno verão chega ao fim de uma forma doce, dando um final conclusivo para todos os personagens principais. Esse dorama, ele focou em superar velhas feridas, antes mesmo de seguir em frente. Foi um dorama que trouxe muito sobre amadurecimento, e eu aprendi muito com os personagens. Ji-woon passou por um evento muito traumático em sua vida, foi abandonado pelo seu pai de uma forma muito cruel quando criança, e esse evento traumático na sua vida, ele mudou totalmente as perspectivas ali do Cheon a respeito de relacionamentos. Ele tinha medo de mostrar quem ele realmente era, medo de ser abandonado novamente. Ele tinha medo de mostrar quem ele realmente era, porque ele vivia sozinho, isolado, no seu apartamento, longe de seus pais. Ele tinha medo de decepcioná-los, inclusive ele fala isso para sua mãe no episódio final, e por isso que ele escondia a sua verdadeira identidade como artista. Em um certo momento ele diz que ele gosta de coisas constantes, de segurança, e ele fala que as pessoas mudam com o tempo, por isso que ele não retratava isso nas suas obras. Na juventude, ele tem mais um abandono traumático, o abandono do amor da sua vida, a Yoon-soo, e ele fala para ela: eu sou a coisa mais fácil que você pode abandonar na sua vida. Então, muitas vezes, o Cheon, ele tinha medo de mostrar quem ele era, ele fugia disso por conta do medo do abandono, e ele fala para Yoon-soo que ele só queria que ela o amasse do jeito que ele é. Então, o Cheon, ele tinha essa necessidade de se sentir querido e amado. E Yoon-soo, em um determinado momento, ela disse que pra não se machucar, pra evitar ser machucada, ela machucava as pessoas que ela amava, e ela escondeu a sua baixa autoestima com a separação. Em alguns flashbacks a gente vê que ela sofria na escola por conta de ser pobre. Algumas das suas colegas diziam: nossa, como ela é ingrata, a gente sempre dá as coisas pra ela, mas ela era uma garota pobre, ela não conseguia dar aquilo que as suas amigas davam pra ela. Então ela tinha essa baixa autoestima. Ela via também como que o Cheon, ele era uma pessoa que tinha oportunidades na vida, ele tinha um talento natural para desenhos, e como que ele desperdiçava aquilo na sua vida, e como ela queria ter essa oportunidade. Então, por isso, ela acabou se aprofundando nos estudos para poder ter um bom trabalho e sair de toda essa pobreza. Ela não teve o carinho de seus pais. Ela foi criada por sua avó para ser uma pessoa forte, uma pessoa resiliente. E ela foi construindo essas barreiras, esses muros na sua vida, e por isso que ela muitas vezes parecia insensível. Era uma autodefesa dela. A gente vê claramente que ela sofria com essas atitudes, que ela fugia das situações para não se machucar, por isso que ela terminou com o Cheon, mas aquilo era uma dor intensa para ela. E no final, ela consegue finalmente seguir o seu coração, superar essa baixa autoestima, vivendo a vida como ela sempre quis, como ela sempre desejou, porque ela teve que trabalhar muito cedo, teve que renunciar a bastante coisas, sempre foi seguindo o fluxo, decidiu ter uma carreira de sucesso estável, mas será que realmente era aquilo que ela queria? Será que aquilo era originalmente o sonho dela? Ela só fez aquilo para sair da pobreza? Então a gente acompanha ela finalmente seguindo o seu coração nos últimos episódios. Ji-woon, gente, era o garoto que queria ser ouvido e amado, ele reprimia os seus sentimentos, ele, apaixonado por Yoon-soo, não podia se abrir a respeito disso, ele teve que deixar esses sentimentos de lado, teve que sempre guardar, reprimir tudo aquilo que ele estava sentindo. E também com relação à sua mãe, quem se lembra daquele episódio em que ela faz pêssegos em caldas e ele chega até soluçar, ele pensa: será que ela não sabe que eu sou alérgico a pêssego? Ou será que ela não quer saber? Então ele tinha essa necessidade de ser ouvido, de expressar os seus sentimentos. Uma das minhas personagens favoritas do dorama, eu senti falta de um pouco mais da história dela nesses últimos episódios, que foi a NJ, ela que representava aquela pessoa que tinha uma vida de luxo, tinha acesso a muitas coisas que pessoas comuns não têm, mas que longe dos holofotes
tinha essa solidão, esse desejo de ter amigos verdadeiros e como que muitas vezes as pessoas se esquecem que existe um ser humano ali, apesar dela ser uma celebridade, tem um ser humano ali e muitas vezes as pessoas inventavam boatos maldosos a respeito dela e ela disse que a fama vem com preço. Só porque agora ela é uma pessoa pública, as pessoas pensam que sabem sobre a vida dela, pensam que podem dizer qualquer coisa a respeito dela. Então, ela era essa pessoa que tinha necessidade de ser amada verdadeiramente porque ela é, não só porque ela é uma celebridade. Esse dorama, ele me surpreendeu, eu esperava uma coisa totalmente diferente, achei que ele ia focar mais nessa questão de romance daquele jovem casal que se conheceu no ensino médio e tinha se reencontrado agora na vida adulta, mas ele trouxe muito mais, trouxe essas feridas profundas que precisam ser superadas. Sei muito e super indico esse dorama, valeu muito a pena ter assistido. Vamos falar agora de uma possível segunda temporada, já que essa série internacionalmente agradou bastante os fãs e eles se manifestaram por muitas vezes lá no Twitter pedindo uma sequência desse dorama. E aqui para o público brasileiro, eu percebi que foi mais 880, teve gente que amou e teve gente que não gostou nada da história. Internacionalmente, a série foi bastante relevante, teve ótima audiência. Internacionalmente, a série foi bastante relevante, ela ficou no top 10 em bastante países aí ao redor do mundo. Estima-se que ela foi assistida mais de 18,7 milhões de horas ali no Netflix. Na Coreia, ela manteve uma audiência boa e estável, mas nunca esteve de fato no top 10. Por conta disso, eu acredito que é bem difícil de ter uma sequência desse dorama, já que a produtora é coreana e ali no país, de fato, não teve todo esse sucesso que teve internacionalmente. E visto que a série foi bem concluída, os pontos foram bem fechados, inclusive o próprio elenco se despediu de forma conclusiva ali dos seus personagens, eu acredito que não vai ter uma segunda temporada. Dá uma olhada do que Choi Woo-sik e que ainda me disseram a respeito do final da série. Depois de filmar por cerca de 5 meses, estou feliz por ter capturado o melhor momento da minha vida que nunca esquecerei na câmera, por Choi Woo-sik, que ainda me disse: eu estava tão feliz vivendo como Yoon-soo nos últimos meses, sou grata aos atores, diretores e membros da equipe que ajudaram a Yoon-soo a existir, por me dar lembranças inesquecíveis. É lamentável que não haja muito tempo até que eu tenha que dizer adeus como Yoon-soo, mas por favor assista a história de Cheon e Yoon-soo até o final, por Kim Da-mi. O que levantou também essa possibilidade de segunda temporada foi a cena final do dorama mostrando que agora Yoon-soo e Cheon estavam casados. Então os telespectadores esperavam acompanhar a vida deles ali, os desafios como casados. Mas por conta desses fatos que eu falei, por conta de ter tido um final bem conclusivo, eu acredito que não vai ter uma segunda temporada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham assistido até o final esse dorama. Espero que vocês tenham tirado bastante reflexões e entendido o que essa história quis nos mostrar. Comenta aqui o que você achou do dorama, se você acompanhou até o final. Eu vou ficando por aqui, não sai do vídeo sem deixar o seu like. Se você curtiu o conteúdo, se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder os meus vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uma das minhas